Ok, boa tarde. Vamos continuar, então, nossos estudos de teoria de Galois. Né? Hoje, vamos estudar um pouco sobre a chamada característica de um corpo. Então, consideremos um corpo K, né? E também o único homomorfismo de anéis entre Z, os inteiros, e esse corpo K. Nós já sabemos que dado um anel, existe no máximo, né? Existe no máximo existe um único homomorfismo de anéis entre Z e esse anel. Nesse caso, estamos considerando o corpo, né? Então, esse homomorfismo aí é dado a cada inteiro, faz corresponder M1. Lembrando que M1, né, foi definido na aula passada, né, mas lembrando que este daqui significa somar a unidade do corpo, né, o elemento identidade do corpo, M vezes, certo? M vezes, caso M seja positivo, né? Se M é maior que zero, isto aqui vale zero, no caso que M for negativo, e somar menos a identidade, quantas vezes? Menos M vezes caso o M seja... Opa, aqui é igual, desculpa, igual a zero. Aqui é igual a zero, né? Aqui, quando é negativo, então você vai somar menos 1 menos M vezes, né? Essa é a ideia. Ok, e nós sabemos que isso aí define um homomorfismo, e, aliás, é o único homomorfismo. Ok, então, como Z é um domínio de ideais principais, né? O núcleo desse daqui, que é um ideal de Z, tem que ser gerado por um único inteiro não negativo, né? Então, o núcleo, né? O núcleo de φ, desse homomorfismo, vai ser da forma múltiplos de n, né? Os geradores são n e menos n, né? Então, você vai ficar com n maior ou igual a zero. Pode ser zero também, o núcleo pode ser zero, nesse caso o homomorfismo seria injetivo, né? Isso, no outro caso, n seria positivo, tá? Então, existe um único, né? Existe e é único esse gerador positivo. Então, por definição, né, esse inteiro que existe é único, né? Não negativo, né? De forma tal que ele é um gerador, o gerador não negativo do núcleo desse homomorfismo, vai ser chamada característica do corpo, tá bom? Então, característica do corpo é simplesmente aquele inteiro, né, único inteiro não negativo, que gera o núcleo do único homomorfismo de Z em K. Então, a notação que a gente vai usar é essa daqui, né? Característica de K, tá bom? Então, característica de K, por definição, né? Característica de K vai ser justamente esse inteiro aí, né? Onde esse inteiro é justamente o gerador do núcleo, né? N maior ou igual a zero. Pronto. Exemplos. Vamos com os exemplos básicos, né? A característica dos racionais é zero. Por que a característica dos racionais é zero? Porque se você considerar os racionais aqui e aquele homomorfismo, né, a cada M você faz corresponder M1, isto daqui, na verdade, é uma injeção. Tá? Isso daqui é injetivo, né? Se transforma na inclusão, na verdade. Por quê? Como existe um único homomorfismo de CNQ e a inclusão é, de fato, um homomorfismo, então tem que coincidir com a inclusão, que já é injetiva. Então, nesse caso, o núcleo vai ser zero. Né? O núcleo vai ser zero, portanto, esse N tem que ser zero. Tá? Então, a característica de que é zero. A característica de que é zero. Agora, se você
considera outro corpo que contém os racionais, digamos, se K é um corpo, né, outro corpo que contém os racionais, por exemplo, podem ser os reais, podem ser os complexos, pode ser um corpo de funções racionais ou de séries de Laurent sobre Q. Então, a característica desse K, desse corpo, também será zero. E por que isso aí acontece? Isso aí acontece porque, olha, é simplesmente considerar, né? Aqui temos a inclusão, né? Daqui a aqui, e você considera outro corpo que contém, então tem aqui a inclusão. Então, essa inclusão aqui será o único isomorfismo, né? Então ele tem que coincidir com φ. Tá? Então, o único é a inclusão e ela tem que ser injetora, porque é a composição de duas injeções. Tá? Beleza? Então, moral da história, qualquer corpo que contenha Q também tem característica zero. Agora, se a gente considera um número primo P, né, e o corpo de Galois, esse daqui, esse FP, lembrando, né, a gente falou na aula passada que esse corpo é simplesmente o quociente de Z pelo ideal maximal PZ, né, gerado por os múltiplos de P. Esse daqui é um corpo, né, chamado corpo, é um corpo finito e nós chamamos ele corpo de Galois de P elementos. Então, o que acontece nesse caso? Olha, nesse caso, como este daqui é finito, né, essa aplicação aqui vai ser sobrejetiva, né, sobrejetiva, e o núcleo vai ser gerado por P. Então, vai ser o ideal, coincide com o ideal PZ, certo? Portanto, então, a característica desse corpo FP, é igual a P. Então, da mesma forma, qualquer outro corpo que contenha o corpo de Galois tem característica P também, tá certo? Vamos ver que a característica de um corpo somente pode ser zero ou um número primo, né? A princípio, a característica, segundo a definição, é o inteiro não negativo, não maior ou igual a zero, né? Já vimos que a característica de Q ou de qualquer corpo contenha Q é zero, ou de FP, ou qualquer corpo contenha FP, é S primo, né? Então, teremos corpos de característica 2, 3, segundo varia esse primo. Mas vamos ver, né? Que isso aí são as únicas possibilidades, tá bom? Então, antes disso, vamos lembrar o que é um subcorpo. Dado um corpo K, um subcorpo de K, certo? É um subconjunto de L de K que possui a estrutura de corpo com as operações induzidas de K. Ou seja, ele tem que ser um subanel de K, de tal forma que para todo elemento desse anel diferente de zero, a inversa que existe ela, obviamente, está no corpo, mas será exigido que esteja nesse candidato L, certo? Dessa forma, ele será um corpo também, tá? Ou, dito de outra forma, isso daqui é equivalente a dizer que um subcorpo é outro corpo contido dentro de K, tá bom? Isso aí é um subcorpo. Outro corpo dentro de K, beleza? Por exemplo, né? Por exemplo, os racionais é o subcorpo dos reais, que por sua vez é um subcorpo dos complexos, por exemplo, né? Racionais, então subcorpo dos reais, né? Os reais é um subcorpo dos complexos, certo? O QDI, que é o corpo de frações dos inteiros gaussianos, que a gente falou dele na aula passada, né? Isso aqui mora dentro dos complexos, então vai ser um subcorpo dos complexos, certo?
Se você tem um corpo K, então K vai ser um subcorpo do corpo das funções racionais sobre K, né? Ou seja, essas frações de polinômios. E, por sua vez, este daqui é um subcorpo de quem? Das séries de Laurent sobre K. Então, a gente tem essa cadeia de subcorpos, né? K, subcorpo desse rapaz aqui, que por sua vez um subcorpo das séries de Laurent, né? Certo? Temos essa cadeia. Outra coisa interessante que pode ser facilmente verificada é que qualquer interseção de subcorpos de um corpo K é um subcorpo de K, né? Qualquer que seja, pode ser uma interseção finita ou infinita, né? Uma interseção arbitrária de subcorpos é também um subcorpo de K. Isso vai permitir provar, né, a existência do chamado corpo primo. Dado um corpo K, qualquer corpo, o corpo primo de K, que nós vamos denotar como P de K, é o quê? A interseção de todos os subcorpos de K. Tá? Então, por definição, esse PDK é igual a quê? A interseção dos L's, eles variando essa família gama, onde gama está formada por todos os subcorpos de K. Essa família aqui é não vazia, porque pelo menos o próprio K está, não é isso? O K está aí. O K está aí, então ela não é vazia. Né? Podem existir outros, não? Dependendo do corpo. Então, você pega todos os subcorpos, e então construi a interseção. Pela observação que a gente fez, essa interseção vai ser um subcorpo, beleza? Agora, pela construção desse corpo primo, né? É claro que ele vai ser o menor subcorpo de K. Menor com respeito a quem? A relação de ordem sobre esse conjunto gama induzida pela inclusão de conjuntos. A inclusão de conjuntos define uma ordem parcial sobre isso daqui, então eu posso falar do menor elemento. E esse menor elemento vai ser justamente a interseção de todos eles, né? Claro, e por que isso é verdade? É fácil ver, porque se você tem um subcorpo de K, ele vai estar dentro dessa família, porque, por definição, essa família está formada por todos os subcorpos. Então, se você pega um subcorpo arbitrário, ele vai estar aqui. E como esse daqui é a interseção de todo mundo, essa interseção vai estar contida nesse subcorpo. É por isso que esse corpo primo, ele já nasce como o menor subcorpo de K, tá bom? Muito bem. Ok, agora vamos ver qual é a relação desse subcorpo, desse corpo primo, né, com respeito à característica, né? Então, ok, lembrando mais uma vez que esse homomorfismo aqui faz corresponder a cada M, M1, né? Então, obviamente, o zero, né, faz parte da imagem, o 1 também, né? 1 é a imagem de 1, fazem parte da imagem. Então, tanto zero como 1, elementos do corpo, este 0 e 1 de elementos do corpo, né, esses elementos do corpo, eles também estarão em todos os subcorpos, né? Portanto, vão estar na interseção. Então, são elementos do corpo primo também. Se são elementos do corpo primo, este φ de n, que é n por 1, ou seja, somar 1 mais um n vezes, se n positivo, como 1 está em pk, então essa soma vai estar, né, porque este daqui vai ser fechado com relação à soma. Se n for negativo, então isto aqui vai significar menos oposto, somado menos n vezes. Então, novamente,
o oposto, como um subgrupo vai estar fechado com relação à soma, no caso negativo, também vai estar aqui. Então, todo mundo da forma N1 pertence ao corpo primo. Mas estes aqui são justamente os caras da imagem desse homomorfismo. Isso significa, então, que a imagem de nosso homomorfismo, que define a característica, está contida dentro do corpo primo, beleza? Então, veja, esse homomorfismo, né? Esse homomorfismo aí, φ, certo? Como a imagem, ele seria sobre a imagem, né? Ele seria sobre a imagem. Como a imagem está contida dentro de PK, corpo primo, então eu posso ver isto daqui, como esse homomorfismo. A composição disso com a inclusão. Então, este daqui deveria ser o único homomorfismo de Z no corpo primo, certo? Porque a imagem está contida aqui. Mas, por sua vez, este daqui vai definir, se eu vou daqui para cá, define, ok, define a característica, né? Mas você vê que o núcleo dessa composição, este daqui é a inclusão, digamos, e este daqui é o fim, vai ter o mesmo núcleo. Tem o mesmo núcleo. Então, como tem o mesmo núcleo, né, as características serão iguais, tá bom? Então, moral da história: característica de um corpo coincide com a característica de seu corpo primo, de seu corpo primo, né? Ok? Muito bem. Então, certo. Então, a seguinte proposição, certo? Eu falei de que a característica de um corpo pode ser zero ou um número primo, né? E essa proposição vai justamente mostrar o prometido. Então, considere um corpo K, seja K um corpo. A característica desse corpo vai ser zero, se somente se seu corpo primo é isomorfo aos racionais, certo? Ou seja, se o corpo primo de um corpo é isomorfo aos racionais, então a característica será zero, e reciprocamente. Caso a característica seja positiva, então, nesse caso, vai existir um número primo P, de tal forma que o corpo primo desse corpo seja isomorfo ao corpo de Galois de P elementos, certo? E nesse caso, né, a característica do corpo vai ser justamente esse número primo, correto? Beleza? Então, vamos demonstrar nossa proposição, né? Primeira parte, certo? Ok, se a característica de nosso corpo for zero, se a característica de nosso corpo é zero, significa então que aquele homomorfismo tem núcleo igual a zero. Se tem núcleo zero, então ele vai ser um homomorfismo injetivo, né? Um homomorfismo injetivo. Nesse caso aqui, você vai ter que esse mapa, né, que vai daqui para aqui, ele vai ser injetivo, né? Uma, uma injeção. Então, o núcleo é zero e, portanto, Z seria isomorfo, pode ser identificado com quem? Com a imagem desse homomorfismo. Agora, este rapaz aqui mora dentro do corpo, né? Portanto, se ele mora dentro do corpo, esse cara aqui é um domínio de integridade, né? Qualquer subanel dentro de um corpo, dentro de um domínio de integridade, vai ser um domínio de integridade também. Eu não estou dizendo que este daqui é um subcorpo. Não, ele vai ser domínio de integridade, certo? Ele é isomorfo a zero. Então, se ele é isomorfo a zero, o que acontece se dois domínios de integridade são iguais, são isomorfos, né?
então seus respectivos corpos de frações também serão isomorfos, certo? Olha, a gente construiu o corpo de frações, né? Definimos de maneira universal, provamos sua existência, unicidade na aula passada, né? Mas eu queria revisar essa partezinha aqui, né? Essa afirmação de uma maneira geral. Então, rapidamente eu vou botar, tá? Vou botar aqui, né? Que é um colorário sobre corpos de frações. Olha, na aula anterior a gente viu que sempre existe o corpo de frações de um domínio de integridade, sempre existe, né? E além disso, dois corpos de frações são isomorfos canonicamente. Nesse sentido, a gente vai dizer que o corpo de frações é único, né? É único. Então, a gente vai denotar dessa forma, né? CFDD, né? Corpo de frações, DD, corpo de frações, não? DD, né? Quotient field, certo? Desse domínio de integridade. Tá, então aqui eu queria ver esse colorário, tá? Suponhamos que D1 e D2 são dois domínios de integridade isomorfos. Então, seus respectivos corpos de frações também são isomorfos. Eu queria demonstrar isso daqui usando é bacana esse daqui, então eu queria usar a propriedade universal para ilustrar vocês como podem usar essa propriedade de uma maneira elegante, né, para fazer algumas demonstrações dessa natureza, né? Então, suponhamos que esse φ é um isomorfismo de anéis, certo? Então, aqui a gente tem D1, e aqui a gente tem o corpo de frações de D1, né? De D1. Lembra-se que o corpo de frações ele é um par, na verdade. Além do corpo em si, ele vem também juntamente com um homomorfismo injetivo, que nós vamos denotar iota1, né? E aqui temos o D2 e aqui temos o isomorfismo, certo? E aqui temos o corpo de frações de D2, tá? E aqui a respectiva inclusão, iota 2, certo? Então, se você observa essa composição aqui, essa composição aqui seria o iota 2 composto com φ, né? Esse daqui é um isomorfismo, então, em particular, vai ser injetivo. Este daqui é injetivo. Composição de injetivos vai ser injetivo. Então, eu já tenho um mapa daqui, aqui, injetivo. Então, posso usar a propriedade universal do corpo de frações, de D1, para garantir a existência de um único homomorfismo que sai daqui e chega aqui, que vamos chamar de psi1, tá certo? Isso daqui está escrito aqui, né? Olha, como esse daqui é um homomorfismo injetivo, iota 2 composto com φ, tá? A propriedade universal do corpo de frações de D1 garante, né, a existência desse mapa psi1. Aqui está o mapa psi1. De tal forma que esse diagrama aqui é comutativo, né? Aqui está o iota 2 composto com φ, né? Então, esse comutativo significa que psi1 composto com iota 1 vai ser igual a iota 2 composto com φ, certo? Agora, você também pode olhar ao contrário, tá? Já que φ é um isomorfismo, então a inversa também será um homomorfismo, né? Um isomorfismo, aliás, ele vai de D2 para D1, né? O φ a menos 1. Aqui está o iota 1, então agora você vai trabalhar com essa composição aqui, ó. Iota 1 composto com φ a menos 1, né? Isso daqui, obviamente, é uma composição de injeções, porque este daqui é um isomorfismo, então é particular injetivo. Então, esse triângulo aqui,
todo quadrado, se você quiser, é comutativo. Isso significa que psi2 composto com iota2 é igual a iota1 composto com φ-1. Logicamente, esse psi2, né, que vai do corpo de frações de D2 para o corpo de frações de D1, seria o candidato a ser a inversa do psi1. Né? Então, como a gente pode mostrar isso? Olha, vamos fazer isso sem precisar mostrar que ele é injetivo, que ele é sobrejetivo, assim, com elementos, né? Mas trabalhar de uma forma que é usada muito no contexto categórico, né? Usando morfismos mesmo. Vou fazer a composição de psi1 com psi2, psi1 com psi2, e quero que isto daqui seja igual à identidade do corpo de D2, do corpo de frações de D2. Então, vou compor com iota2, né? Psi1 composto com psi2 composto com iota2. Então, posso juntar esses dois, associar dessa forma, para usar o fato que psi2 composto com iota2 é este daqui, né? Este daqui. Estou usando aqui, ó. Agora eu junto esse cara com esse, tá aqui. E agora vamos usar que psi1 composto com iota1 é esse daqui. Psi1 composto com iota1 é iota2 composta com φ. Então temos iota2 composto com φ. Agora, φ composto com φ-1, obviamente, é a identidade, né? Então, vai ser o resultado iota2, só que esse iota2 eu vou escrever dessa forma. Iota2, a identidade do corpo de frações composto com isto daqui. Então, agora você observa que isto é igual a isto daqui. Mas, então, lembrando que a propriedade universal dos corpos de frações, né, indicam de que existe unicidade com relação aos morfismos que fecham os diagramas. Então, se este composto com este dá a mesma coisa que este composto com iota2, esses dois caras têm que ser iguais. E assim, a gente conclui que psi1 composto com psi2 é a identidade do corpo de frações de D2. Obviamente, de uma forma semelhante, né? Em lugar de brincar com psi1 composto com psi2, você poderia calcular psi2 composto com psi-1, então compor com iota1 e assim vai do mesmo jeito, né? Você pode mostrar, então, que psi2 composto com psi1 é a identidade do corpo de frações, do corpo de frações de D1. Isso implica, então, que psi2 é a inversa de psi1. Consequentemente, psi1 é um isomorfismo, né? Ou seja, o que a gente queria mostrar, né? Porque esse psi1 vai justamente do corpo de frações de D1 para o corpo de frações de D2, certo? Então, moral da história, dois domínios, né, de integridade isomorfos tem que ter corpos de frações isomorfos. Isso aí é bastante... Parece claro que tem que acontecer, mas precisa de uma demonstração. Né? Agora que está demonstrado, vamos voltar à nossa proposição. Né? Então, para refrescar as ideias, nessa proposição a gente considerou um corpo e queremos mostrar a primeira parte, que diz que se a característica desse corpo é zero, isso somente pode acontecer se o corpo primo é isomorfo aos racionais, né? Agora, então, vamos lá. Estamos na ida, né? Se a característica de K for zero, significa que aquele morfismo que define a característica é injetivo, né? Portanto, o Z, né, o domínio, vai ser identificado, é isomorfo com a imagem. A imagem mora dentro de K. Então, vai ser um domínio de integridade. E se é um domínio de integridade isomorfo a Z, pelo que acabamos de demonstrar, corpo de frações de Z tem que ser isomorfo ao corpo de frações da imagem. Então, aqui, ó, corpo de frações de C, que é o racionais, tem que ser isomorfo ao corpo de frações da imagem, né? Corpo de frações da imagem. Ok?
Muito bem. Agora, aqui temos a inclusão 1.1. O que é inclusão essa? 1.1. Cadê? Ah, esta daqui é 1.1. Ele está dizendo, olha, a imagem do morfismo, do único morfismo de Z em K, que define a característica, sempre está contida no corpo primo, né? Esse daqui, né? Esse daqui, certo? Sempre está contido no corpo primo. Perfeito. Então, temos um corpo que contém esse domínio. Olha, este corpo aqui, corpo primo, contém esse domínio. Mas lembre-se que o corpo de frações é justamente o menor corpo que contém esse domínio. Se você encontrou outro corpo que contenha esse domínio, então necessariamente o corpo de frações tem que estar contido nesse corpo aqui, certo? É por isso que a gente vai obter aqui que o corpo de frações da imagem é, vai ser está contido no corpo primo. É um subcorpo, então. Mas o corpo primo, por definição, é o menor subcorpo de K, o menor subcorpo de K. Então, como é que outro corpo está contido no corpo primo? Isso somente pode acontecer se os caras são iguais. Portanto, então, esse corpo primo tem que ser necessariamente igual ao corpo de frações da imagem, que, por sua vez, é isomorfo aos racionais. Então, é, concluímos que os racionais são isomorfos ao corpo primo, tá? Isso aí, então, mostra que se a característica do corpo é zero, necessariamente seu corpo primo é isomorfo aos racionais. Reciprocamente, o recíproco é claro, porque se PK é isomorfo aos racionais, já vimos que a característica do corpo primo coincide com a característica do corpo, né? E como estes caras são isomorfos, né? Isomorfos, então a característica é um invariante, né? Porque, olha, se você tem esse, digamos, esse morfismo de Z em K, e aí tem outra coisa isomorfa, digamos, se este daqui é isomorfo a L, então você faz a composição e obtém o único morfismo. Então a característica de K tem que ser igual à característica de L, invariante, certo? Então, já sabemos que a característica do corpo primo é igual à característica de K, certo? Que, por sua vez, como é isomorfo aos racionais, tem que ser igual à característica dos racionais, que sabemos que é zero. Portanto, a característica de K tem que ser zero, já que é igual à característica de seu corpo primo, tá bom? Isso aí mostra, então, a primeira parte da nossa proposição, né? A característica do corpo é zero, se somente se corpo primo isomorfos racionais. Ou seja, em outras palavras, isso acontece quando o corpo tem uma cópia isomorfa dos racionais. Qualquer corpo que tenha uma cópia dos racionais terá a característica zero. Por exemplo, reais, os complexos, né, corpos, digamos, de funções racionais ou de seres de Lohand com coeficientes reais, nos complexos, ou nos corpos de frações dos inteiros gaussianos, ou outros corpos que contenham cópias de que vão ter característica zero. Se a característica do corpo é zero, segunda parte, por favor, se a característica é positiva, desculpa, se a característica de... Isso aí somente pode acontecer de que essa característica seja igual justamente a um número primo, né? Como está enunciado aqui. Característica é positiva se somente se existe um número primo, P, de forma tal que o corpo primo de K seja isomorfo ao corpo de Galois de P elementos. Né? E nesse caso, como esses caras são isomorfos, característica
do corpo primo terá que ser isomorfo à característica daqui, que já vimos que é P. Mas a característica do corpo primo é exatamente igual à característica de K. Então, a característica de K será P. Vamos ver como é a demonstração desse fato, né? Então, estamos aqui. Bem, inicialmente, suponhamos que a característica de K é um inteiro positivo. Eu vou chamar de P. Eu não estou dizendo ainda que esse P é um primo. Vou provar que, de fato, ele é um primo. Tá bom? Como? Tá, então o que significa que P seja a característica de K? Significa que o núcleo do homomorfismo é justamente da forma PZ, né, pela definição, correto? Então temos aqui esse morfismo, né? Opa, esse não é injetor. Esse morfismo aqui, de Z em K, e com esse é o fim, né? Com núcleo PZ. Pelo teorema fundamental do isomorfismo, este daqui induz um isomorfismo entre Z quocientado com o núcleo e a imagem. A imagem de Phi, certo? Mas este daqui é o quê? É nosso corpo de Galois, beleza? Então, temos que a imagem de Phi é isomorfo a f de P, certo? Bom, então acontece o seguinte, né? Esta imagem aqui, esta imagem mora dentro de K. Essa imagem mora dentro de K. Se essa imagem mora dentro de K, este daqui tem que ser um domínio de integridade. Domínio de integridade, certo? Mas você estudou em estruturas, né? Introdução à álgebra, ou álgebra 1, certo? Que um quociente é, é um domínio de integridade se somente se esse ideal é um ideal primo, né? Um ideal primo. Então, certo? Ou de outra forma, mais simples ainda, né? Se você não lembra esse fato, é que este daqui teria que ser um domínio de integridade, tá? Esse quociente aqui teria que ser um domínio de integridade. Mas esse quociente daqui é finito, esse quociente daqui é finito, né? E domínios de integridade finitos tem que ser necessariamente corpos, certo? Essa é uma propriedade básica que você estuda em álgebra, introdução à álgebra, né? Domínios de integridade finitos são necessariamente corpos, correto? Então, esse cara daqui é um corpo. Se esse cara daqui. Eu tinha. Esse daqui, desculpa. Aqui eu tinha colocado FP, mas eu estou me adiantando aqui. Ainda não é FDP, né? Ainda não é FDP, desculpa. Tá? Então, por favor, vamos recapitular. Esse quociente é isomorfo à imagem. Esqueça esse FP. Esqueça, desculpa. Eu quero mostrar que P é primo, justamente. A única coisa que eu tenho é que esse quociente é isomorfo à imagem, correto? Essa imagem é um domínio de integridade. Portanto, esse cara é um domínio de integridade, né? É um domínio de integridade, mas é um domínio de integridade finito. É um domínio de integridade finito, consequentemente, agora sim, esse tem que ser corpo. É corpo, beleza? É corpo, tá certo? Então, como é corpo, ele agora sim vai ser esse daqui, certo? Como ele é corpo, esse rapaz aqui é maximal, né? Então, esse P é primo, certo? Esse P é primo, então esse daqui é justamente o corpo de Galois de P elementos, correto? Isso aí. Olha, se P é a característica do inteiro positivo, então temos aqui Z quocientado com PC isomorfo imagem, portanto, Z, PC é um domínio de integridade, tá? Isto implica que P é um número primo. Consequência é justamente o corpo de Galois, tá bom? Muito bem. Por outro lado, a inclusão 1.1, a inclusão 1.1 é aquela que diz que a imagem está contida
dentro do corpo primo, né? A imagem está contida dentro do corpo primo, certo? Então, essa inclusão e a minimalidade de PK mostram que essa imagem tem que ser igual ao corpo primo. Por quê? Esse Z, PZ, agora é corpo. E ele continua sendo isomorfo à imagem. Então, a imagem vai ser é um corpo. A imagem é o corpo. A imagem é corpo, certo? A imagem é um corpo. Mas essa imagem está contida dentro do corpo primo. E o corpo primo é o menor corpo. Então, tem que ser iguais. O menor subcorpo, né? De cá. Então, tem que ser iguais. Beleza? Portanto, então, o PK, né, que é isomorfo, igual à imagem, mas a imagem é isomorfa ao corpo de Galois. Então, concluímos que o corpo primo é isomorfo ao corpo de Galois. Bom, a parte recíproca é fácil, né? Se PK é isomorfo a FP, então vai ter a mesma característica, mas já vimos que a característica de FP é P e a característica de K é justamente igual à característica do seu corpo primo. Portanto, a característica de K é justamente esse número primo, tá bom? Então, moral da história é característica positiva para um corpo implica que necessariamente tem que ser igual a um número primo. E nesse caso, o corpo primo tem que ser isomorfo ao corpo de Galois de P elementos. Em outras palavras, certo? Corpos de característica positiva, portanto, primo, tem que conter P, tem que conter uma cópia isomorfa de um corpo de Galois. Essa é a história, tá bom? Perfeito. Então, aqui, como está enunciado essa parte aqui? Os corpos primos. Quem são os corpos primos ao final? Os racionais, F2, F3, F5, F7, né? FP, correto? FP. Esses são os únicos corpos primos, certo? A partir daqui, em característica positiva, isto daqui em característica zero, certo? Se a característica de um corpo for P, positivo, portanto, primo, né? Primo, já vimos. Então, o corpo primo tem que ser isomorfo a FP. Tá? Então, esse P pode ser interpretado, né? O P é o gerador do núcleo, certo? O gerador do núcleo desse único morfismo de Z em K, certo? Que é dado a cada M, faz corresponder em M1. Então, esse P vai ser o gerador do núcleo, o menor gerador positivo do núcleo, o menor gerador positivo, no caso, né? Do núcleo. Tá. Então, P anula 1. Portanto, qualquer outro cara que anula 1, tem que estar no ideal gerado por P, tem que ser um múltiplo de P, tá? Tem que ser um múltiplo de P. Agora, se P anula 1, então ele vai anular qualquer elemento de K, tá? Porque em alguns textos aparece a característica definida dessa forma, né? Principalmente em textos elementares, né? Aparece a característica positiva se esse é o menor inteiro positivo, de tal forma que P anula qualquer elemento do corpo. Mas isso daqui vai ser consequência de nossa definição, né? O menor inteiro positivo, de fato, um número primo, que anula 1 e, portanto, anula qualquer elemento do corpo, certo? Bem, corpos finitos, a gente vai estudar um capítulo, inclusive, uma seção de um capítulo sobre como são os corpos finitos, né? Quais são os corpos finitos, sua estrutura,
né, sua construção e essas coisas, né? Por enquanto, os únicos corpos finitos que a gente conhece são esses caras aqui, F2, F3, F5, né, os corpos primos. Mas existem outros, né? Já em seu momento a gente vai estudar. Agora, corpos finitos, eles vão ter característica positiva, né? Por que isso daqui acontece, né? Tá, porque os corpos de característica zero, eles contêm cópia dos racionais, e os racionais é um conjunto infinito. Então, se vai conter uma cópia isomorfa, então vai ter um subconjunto, vai conter um subconjunto enumerável infinito. Então, esse conjunto tem que ser, como conjunto, tem que ser infinito, não poderia ser finito. Portanto, os corpos finitos, qualquer que seja, mesmo que a gente ainda não conheça quais são, apenas esses, vão ter necessariamente característica positiva, tá bom? Porém, existem corpos infinitos de característica positiva? Sim, claro. Olha, esses caras aqui, esse daqui são o corpo das funções racionais com coeficientes em FP. Então, contém a FP, não é isso? Ele já contém a FP. Se contém a FP, ele vai ser seu corpo primo, né? Portanto, ele vai ter característica P. Mas este cara daqui é infinito. Por que é infinito? Aí, porque aqui está, ok, aí mora x, x quadrado, x cubo, todas as potências de x. Da mesma forma aqui também, né? E aqui estão, ok, este é maior ainda, porque este é quocientes de séries de potência, certo? Então, existem sim corpos infinitos como esses, porém que tenham característica positiva, né? Outra coisa com relação à notação é que se a gente escreve característica de K igual a P, vai estar implícito de que P é um número primo, né? Porque foi demonstrado que se a característica é positiva, então necessariamente esse cara tem que ser primo, beleza? Muito bem. Olha, vamos falar agora nós estamos interessados nas relações, né, entre corpos, né? Relações entre corpos, né? Então, como se relacionam os corpos via homomorfismo de corpos? Mas o que é o homomorfismo de corpo? O homomorfismo de corpos é simplesmente um homomorfismo de anéis. Ao final, um corpo é um anel. Esse corpo K é um anel, esse corpo F é um anel. Então, esse psi simplesmente é visto como um homomorfismo de anéis, ou seja, preserva a estrutura aditiva, né? Preserva a estrutura multiplicativa e leva unidade em unidade. Tá certo? A única coisa é que aqui vai o domínio e aqui o contradomínio serão corpos. Então, aí você vai dizer homomorfismo de corpos. Tá certo? Desde uma perspectiva categórica, isso aqui está dizendo que a categoria formada pelos corpos é uma subcategoria plena da categoria dos anéis, né, comutativos, com unidade. Né? Porque os homomorfismos são exatamente os mesmos, os morfismos são os mesmos. Agora, aqui tem uma coisa interessante, por favor. É o quê? Nós exigimos na definição que os homomorfismos de anéis preservem o elemento identidade, levam identidade em identidade, certo? E também falamos que estamos assumindo que essa identidade é diferente de zero, estamos trabalhando com anéis não nulos, certo? Os corpos apenas possuem dois ideais, o ideal, os triviais, né? O zero, o ideal zero, ou todo o corpo, né? Então, em particular, o núcleo desse homomorfismo de corpos, certo? Esse núcleo aí, pode ser, um ideal de K, então ele pode ser zero ou o núcleo desse homomorfismo pode ser K, já que é um ideal. Os únicos ideais
são os triviais, ou é zero ou é K. Mas por que não pode ser zero? Porque se fosse zero, todo mundo seria levado em zero. Aliás, este daqui, desculpa. O núcleo não pode ser K, porque aí significaria que todo mundo é levado em zero. Inclusive o 1 seria levado em zero. Mas nós sabemos que 1 é elevado em 1, que é diferente de zero. Então, a única possibilidade é essa daqui. O núcleo de um homomorfismo de corpos é trivial. Portanto, ele tem que ser injetivo, tá? Homomorfismos de corpos são necessariamente injetivos. Beleza? Então, homomorfismos de corpos serão injetivos. Não esquecer, por favor, tá? Então, é simplesmente um homomorfismo de anéis, mas como os únicos ideais são os triviais, então ele tem que ser injetivo. Beleza? Olha, vamos apresentar aqui um homomorfismo, um homomorfismo especial que será usado bastante nessa matéria, né? Depois, quando a gente trabalha com corpos perfeitos, né? É o chamado endomorfismo de Frobenius. Né? Suponhamos que a característica de nosso corpo é prima, né? P. Como já falamos, está implícito aqui que esse P é um número primo. Então, qualquer que seja N, um inteiro positivo, essa aplicação que vai de K em K, onde a cada A fazemos corresponder A elevado a essa potência, P elevado a N, certo? Esse daí vai ser um homomorfismo de corpo. Né? Quando N vale 1, ou seja, se N vale 1, nós temos o homomorfismo que faz corresponder a cada A essa potência A elevado a P. Então, nesse caso, esse endomorfismo é chamado endomorfismo de Frobenius. Para lembrar, endomorfismo é porque essa palavra endo é porque estou indo do corpo nele mesmo, né? Dele nele, né? Corpo, domínio conhecido com o contradomínio, beleza? Certo? Então, nesse caso, é endomorfismo de Frobenius. Mas, de maneira geral, a gente pode chamar assim, endomorfismo de Frobenius. Como vamos mostrar que isso aqui é, de fato, um homomorfismo, né? Um homomorfismo. Tá. Uma coisa que vai ser clara é a preservação de produtos, né? Porque, como estamos no caso comutativo, né? Se a A você faz corresponder A elevado a Pn, e a B você faz corresponder B elevado a Pn. Então, A por B, o produto, certo? Então, isso é graças a que A por V elevado a um M qualquer, M positivo, né? M positivo, isto daqui é A elevado a M vezes B elevado a M. Né? Isso daqui pode ser demonstrado por indução, certo? Uma propriedade simples dos anéis comutativos. Então, por isso é que esse psi-n já preserva produtos. Se A for 1, 1 elevado a Pn vai ser 1 também. Então, vai levar identidade em identidade. Então, aí não temos nada a demonstrar. O que realmente é interessante aqui é a preservação da aditividade, preservação da soma. Então, por indução, a gente sobre N, vamos mostrar que isto aqui, essa igualdade, né? Isso aqui significaria, então, que psi n preserva a aditividade, né? Porque isto aqui realmente seria psi n em A mais B, né? A mais B. E isto daqui seria o psi n em A mais psi n em B. Beleza? Ok, vamos fazer isso por indução sobre N, né? Então, fixemos dois elementos arbitrários do corpo K. Bem, vamos considerar o caso N igual a 1.
Então, a gente pode usar o chamado binômio de Newton, ou teorema binomial, certo? Como são anéis comutativos, vale que A mais B AM, né? Isso é uma propriedade dos anéis comutativos, né? M maior ou igual a zero. Isto daqui é simplesmente M, aqui I, certo? MI, a potência de a M menos I vezes BI. I variando de zero até M, né? Pode ser demonstrado por indução matemática, né? Que isso aí vale, né? Vale o binomio Newton, ou a relação binomial, no caso comutativo também, porque é comutativo, tá? E este daqui é o inteiro, certo? O número combinatório, né? Como se interpreta esse número por esse elemento? Por exemplo, o que significa N por A? Semelhante àquele homomorfismo que a gente que definiu a característica, né? Somar A mais A N vezes, se N positivo, ou menos A mais menos A, menos N vezes, se N negativo. Esse tipo de coisa. Então, aqui está o binômio Newton, beleza? Vou separar em parcelas. Primeiro, quando I vale zero, então esse número combinatório se reduz a 1. Aqui vou ter A elevado a P e B elevado a zero, por convenção, dentro de um anel, B elevado a zero é 1. B elevado a zero é 1, né? É convenção isso daí, tá bom? Certo? É convenção. B elevado a zero é 1. Aqui eu tenho a outra parcela, DI igual a 1 até P menos 1, né? Certo? E, finalmente, a última, quando I vale P. Quando I vale P, combinações de P em P, isso é 1, aqui vai ser A, P menos P, ou seja, zero, A elevado a zero é 1, e, portanto, vou ter BAP, certo? Então, fico isto, mais essa parcela, mais isto daqui. Agora, aqui está o interessante, né? Nós estamos trabalhando em característica prima, não é isso? Pela hipótese, estamos assumindo que a característica é o número primo. Já vimos nas observações, certo, que esse primo, né, ele anula qualquer elemento do corpo, qualquer elemento do corpo. E, aliás, qualquer múltiplo dele vai anular também qualquer elemento do corpo. Então, acontece, né, que quando I está variando entre 1 e P menos 1, esse número combinatório é um múltiplo de P. Então, esse P divide a esse número combinatório, né? Certo? Essa é uma propriedade da aritmética elementar, né? Certo? Portanto, então, se ele é um múltiplo de P, ele é um múltiplo de P e aparece aqui, ó, está aparecendo aqui, ó, está aparecendo aqui. Então, ele vai liquidar esses caras, porque a característica do meu corpo é zero. Então, ele liquida, né? Elimina esses caras e vão sobrar o quê? A elevado a P mais B elevado a P. Certo? E aí, então, temos o caso N igual a 1, né? Suponhamos, por indução, que vale a igualdade para n maior ou igual a 1, isto aqui. Então, eu quero mostrar que também vale para n mais 1. Então, a mais b elevado a essa potência n mais 1. Essa potência p a n mais 1 pode ser escrita como p elevado a n vezes p, né? E aqui você pode usar uma propriedade que vale dentro de um anel comutativo também, seria uma extensão das regras de potenciação, né? Próprias dos números reais, o contexto aritmético, valem também para anéis comutativos, certo? Então, isso aí é válido, então eu posso escrever este daqui dessa forma, e, portanto, usar este negócio aqui e separar assim. Mas isto daqui, A mais B elevado a Pn, é a mesma coisa que isto aqui. Acabamos de ver, hipótese indutiva, né? Aqui, ó, hipótese indutiva, vale. E aí, tudo isso elevado a P, eu tenho um elemento do anel,
mais outro elemento do anel elevado a P. Já vimos para n igual a 1 que isso vale isto elevado a P, que seria A elevado a Pn mais 1, mais isto elevado a P, que seria B elevado a Pn mais 1. Como está escrito aqui, notamos que a última igualdade, essa última, na verdade, é consequência da primeira parte para n igual a 1, sendo este o meu A e este daqui meu B, elementos, tá? Portanto, isso aí acaba com a indução, né? E, consequentemente, o psi-n preserva a soma, e já que preserva também produtos e leva identidade com identidade, é um endomorfismo, certo? Veja que a característica, o fato de que a característica seja prima foi usada fortemente aqui. Aqui foi usado, né? Se isso aí não acontecesse, você como vai eliminar esse cara? Sobra isso daqui, então não seria um homomorfismo, correto? Muito bem. Algumas palavras com relação ao endomorfismo. Bom, aqui aparece a imagem do Ferdinand George Frobenius, né? Grandíssimo matemático, né? Que não somente aparece aqui no contexto algébrico, também aparece no contexto geométrico, né? Certo? Bom, o endomorfismo de Frobenius, né, é uma aplicação injetiva. Claro, todo homomorfismo de corpos, sim, é injetivo. Então, nada novo aqui, nada novo. Então, a pergunta é: será que ela é sobrejetora? Será que o endomorfismo, em geral, é sobrejetivo? Não. Em geral, não necessariamente é sobrejetivo, né? Por exemplo, considere esse corpo das funções racionais aqui. Ó. Considere, então, o endomorfismo de Frobenius, nesse caso aqui, ó, de FP para FP em X, né? Então, o que faz aqui? Pega uma fração aqui, digamos, da forma A sobre B, certo? E eleva F aqui, né, digamos, um elemento aqui, que é uma fração, na verdade, né? Certo? FG vai corresponder F a P dividido por GP, né? A fração elevada a P, certo? Olha, o elemento X não pertence a essa imagem do endomorfismo de Frobenius. Por quê? Se X estivesse na imagem, se X, né, o X, sem determinada, estivesse na imagem do endomorfismo de Frobenius, então existiria uma fração dessa forma, tal que X teria que ser dessa forma aqui, ó, FP dividido por GAP, não é isso? Portanto, se você multiplica por GP, você teria GP por X seria igual a F elevado a P, correto? Por isso que a gente tem essa relação aqui, já coloquei diretamente, FP igual a X GP. Tá? Agora, se F tem grau M, digamos, e G, que são polinômios, né? Tem graus, certo? Obviamente, tem que ser diferente de zero esse cara, né? Porque se fosse zero, seria elevado em zero, mas x não é zero. Então, esse cara é diferente de zero. Tanto f, g porque está no denominador, f, né? Porque senão seria zero. Então, ambos são polinômios, têm graus. Graus, né? Graus maiores ou iguais a zero. Digamos, m o grau de f, n o grau de g. Tomando graus aqui nessa relação, se você toma o grau desse polinômio teria que ser o grau de f vezes o p. Então, você teria pm. E aqui o grau de x é 1, obviamente. E o grau de g elevado a p seria o grau de g multiplicado por p, pn.
Mas essa relação é impossível, né? Porque aí estaria dizendo que P divide a 1, né? P divide a 1, certo? Passa desse lado aqui, fatora P. Então você teria que P divide a 1, mas P é primo. Como que isso aí pode acontecer? Jamais. Impossível. Então, realmente, X não pertence à imagem do homomorfismo de Frobenius. Então, esse homomorfismo de Frobenius, nesse caso, não é subjetiva, tá bom? Em geral, então, não é subjetiva. Vai ser naturalmente uma injeção, porque é um homomorfismo de corpos, mas não necessariamente subjetiva. Porém, se esse corpo aqui fosse finito, se este corpo aqui é finito, não? Se este daqui é finito, se este corpo daqui é finito, e este é o endomorfismo da Frobenius, né? Este daqui, digamos que é finito, então, é uma simples aplicação de que sobre um conjunto finito, uma injeção tem que ser necessariamente uma sobrejeção. E reciprocamente, se você tem uma aplicação sobre de um conjunto finito nele mesmo, necessariamente tem que ser injetivo. Então, nesse caso, psi1 tem que ser vijeção, é vijeção, tá bom? Então, nesse caso, para corpos finitos, o endomorfismo de Frobenius, de fato, é um isomorfismo, tá bom? Então, está escrito aqui, tá? Professor, e no caso dos corpos finitos de Galois, os FP, olha, nesse caso, o endomorfismo de Frobenius coincide com a identidade. Coincide com a identidade. Por quê? Porque você sabe que dentro desses FP, qualquer elemento elevado a P é o próprio X. Isso é conhecido como pequeno teorema de Fermat, que você conhece da aritmética elementar. Então, para FP, no caso do, né, FP, desse corpo primo, né, esse endomorfismo de Frobenius não é nada novo, é a identidade, né, a própria identidade, certo? Identidade, né? Mas em outros casos, não necessariamente identidade. Se for corpo finito, é uma abjeção, um isomorfismo, mas em outros, quando é infinito, por exemplo, esse daqui, pode ser apenas injetivo, tá certo? Então, como eu disse, esse domorfismo é Frobenius, né, e suas gerações, P elevado a N, vão ser importantes em nossos estudos, né? Então, não esqueça Ferdinand George Frobenius, né? Falando de George Ferdinand Frobenius, ele tem um teorema bacana, por exemplo, no contexto das álgebras de divisão reais finitas, né? Então, ele mostra, por exemplo, de que em dimensão as únicas álgebras de divisão de dimensão finita reais, certo? Associativas são os reais, os complexos e os quatérnios, né? Essa é a caracterização de os quatérnios, por exemplo, é uma álgebra de divisão associativa, porém não é comutativa, certo? A próxima dimensão é 8. Aí são os octônios, né? Para ter divisão, né? Mas os octônios não é mais associativo, né? Certo? Então, até dimensão, se queremos somente a associatividade, o teorema de Frobenius caracteriza isso aí, que são os únicos, né? As únicas álgebras de divisão. Qualquer álgebra de divisão real associativa tem que ser necessariamente isomorfa a uma dessas álgebras, ou reais em dimensão 1, complexo em dimensão 2, ou quatérnios em dimensão 4. Né? Também Frobenius age na geometria diferencial, correto? Muito bem. Próximo capítulo, extensões
de corpos, né? Extensões de corpos, certo? Digamos que aqui iniciamos. A primeira parte foi, né, uma revisão, embora talvez a característica seja de um corpo seja algo relativamente novo, certo? Né? Aqui vamos começar já em si a nossa matéria, né? A teoria de Galois, certo? Então vamos entender o que é uma extensão de corpos. A primeira definição: considere dois corpos, K e F, dois corpos. Então, você vai dizer que F é uma extensão, né? Uma extensão de K, caso exista um homomorfismo de corpos de K em F, certo? Então, se existe de K em F um homomorfismo, você vai dizer que isso daqui é uma extensão. Olha, pelo que acabamos de ver, homomorfismos de corpos são necessariamente injetivos, né? Então, como é injetivo, como está escrito aqui, como homomorfismos de corpos são injetivos, isso significa de que esse corpo pode ser identificado com sua imagem. Mas a imagem, isomorfo a K, ele mora dentro de F, vai ser um subcorpo de F. Portanto, você pode pensar com essa identificação em um subcorpo de F. Tá? É por isso que alguns autores, se você vê, inclusive o livro de Bosch, né, ele define que F é uma extensão de K, caso F contenha a K, simplesmente, ou K seja um subcorpo de F, certo? Nós definimos dessa forma, mas não é uma coisa diferente. Por que optamos por definir dessa forma? É simplesmente porque em natureza os corpos podem ter natureza diferentes, né? Um pode ser, por exemplo, pode ser quocientes de séries, outro é quocientes de polinômios. Então não são a mesma coisa. Existem morfismos entre um e outro. Logicamente, esses morfismos são injetivos, então você pode identificar, mas em natureza não são, né? Mas, ao final, tanto faz, né? Você pode identificar e algebricamente pensar como se tratasse do mesmo objeto. Pronto. Então, podemos ter definido, podemos definir uma extensão. K é uma, dados dois corpos, F é uma extensão de K, se F contém K. Pronto. Beleza? Como a gente vai denotar isso? Assim, ó. Então, toda vez que a gente escrever dessa forma, FK está querendo dizer que F é uma extensão do corpo K, beleza? Outra coisa importante que já deve ter ficado claro a essa altura é que qualquer extensão de um corpo tem que ter a mesma característica, né? Porque, por exemplo, se o corpo K tem característica zero, então ele vai conter uma cópia dos racionais. Portanto, F, que é maior, contém uma cópia dos racionais também, característica zero. E K, em característica positiva, necessariamente pela caracterização que já vimos, né? Esse corpo tem que ter uma cópia de algum corpo de Galois, FP. Portanto, a extensão também. Então, a característica é a mesma, beleza? Exemplos básicos, né? Todo corpo é uma extensão de seu corpo primo, claro. E os corpos primos já vimos que necessariamente são ou racionais ou os FP, em característica zero ou positiva, respectivamente, né? Beleza? Agora, por exemplo, os corpos dos números complexos, né, é uma extensão dos racionais. Eu vou escrever assim. C é uma extensão de R, né? R é uma extensão dos racionais, certo? Aqui, ó, QI, QDI, né, o corpo de frações dos inteiros gaussianos, é uma extensão dos racionais. Os complexos é uma extensão de QI, certo?
As séries de Laurent, de Kx, estende as funções racionais, que por sua vez é uma extensão desse corpo, tá bom? Então, tranquilo, né? Com os exemplos que a gente já conhece, já temos um monte aí de corpos, né? Depois a gente vai construir mais, vão ir aparecendo mais corpos e mais extensões, certo? Agora, se você tem, digamos, se F é uma extensão do corpo K, então, de maneira natural, esse F vai ser um espaço vetorial sobre K. Então, este daqui vai ser visto, pode ser visto como um K espaço vetorial. Tá? Isso vai ser importante para a gente usar a maquinária, as ferramentas da álgebra linear para estudar muitas coisas aqui. Como assim de maneira natural? Olha, F tem uma soma, né? Porque um corpo tem uma soma, tá? Então, os vetores vão ser os elementos do corpo F, como vou somar a soma habitual dentro de F. E o produto? Como vai ser a ação de um elemento X, né? Ou seja, estou querendo dizer, como vai ser o produto por um escalar? KF para F, né? KF para F. Então, pega um elemento X, né? E pega um elemento Y de F, né? Então, o que você pode fazer é multiplicar em F. Você multiplica em F. No final, esse X tem K, esse X também tem F, né? Porque, ao final, K está identificado como um subcorpo de F. Então, você multiplica como se fossem elementos de F. Tá bom? Aqui, por este indicado, é o produto em F. Então, temos, assim, uma estrutura vetorial, certo? Natural, correto? Então, podemos falar de dimensão. Olha, dimensão de F como K espaço vetorial, né? Afinal, F não é um espaço vetorial? Então, eu posso pensar na dimensão, ou seja, o número de elementos de qualquer base. Você sabe, pelos seus estudos de álgebra linear, né, que o número de vetores básicos é invariante, né? Ou seja, dadas dois bases quaisquer, a cardinalidade é a mesma, certo? Tanto infinita como finita, né? Então, isso aí define a dimensão, beleza? Essa dimensão é, por definição, o grau da extensão, tá? Então, quando a gente falar do grau da extensão, estamos falando de quê? Da dimensão de F como espaço vetorial sobre Q. Essa dimensão pode ser finita. Caso a dimensão for finita, então você diz que a extensão é uma extensão finita, tá ok? Então, alguns exemplos básicos, né? Sobre C, por exemplo, C é um espaço vetorial sobre os reais, né? E você sabe que isto aqui é a base canônica, o I, né? Porque C é isomorfo afinal ao R2. Isto daqui é a base canônica, e I, né? Portanto, opa, aqui está errado, né? Este daqui está querendo dizer outra coisa, né? Portanto, então, o grau da dimensão de CR, essa anotação, por favor. Aqui está a anotação, né? De CR é 2, certo? Isto aqui realmente é uma coisa própria dos complexos com relação aos reais, né? Porque a gente vai ver na frente existências de fechos algébricos, né? Corpos algebricamente fechados, certo? Corpos algebricamente fechados, né? E, normalmente, os corpos algebricamente fechados, né? Quer dizer, um corpo, a princípio, não necessariamente é algebricamente fechado. Então,
vamos ver que existem chamados fechos algébricos que contêm de maneira mínima, certo? O fecho, esse corpus, fecho algébrico. Mas esse grau da extensão, em geral, é infinito. Mas no caso dos complexos, com relações reais, é finito. Então, é um caso bem especial, próprio dos complexos. Os complexos é fácil de manipular, né? Então, o nome, como sempre eu digo, né? O nome complexo sugere outra coisa, né? Complexidade. Mas, na verdade, os complexos são um objeto bem simples, né? Ok? É, sim, aqui eu tinha escrito errado acima, né? Tá aqui, ó. O, aquele QI, né? Esse QI, lembrando, QI, certo? O corpo de frações dos inteiros gaussianos, né? Ele coincide, né, com esse conjunto aqui, A mais BI, né? Tal que A e B são números racionais. Então, vamos ter que um I é uma base, tá? É uma base, né? Qualquer elemento pode ser escrito de maneira única dessa forma, tá certo? Então, isto aqui é uma base, tem dois elementos, então QI como espaço vetorial sobre os racionais, certo? Tem dimensão 2, portanto, o grau dessa extensão é 2. Né? O grau dessa extensão é 2. Agora, o corpo das frações racionais, das funções racionais fpx sobre fp como extensão, ele tem grau infinito. Por quê? Esse cara aqui, por exemplo, as potências de x, né, potência 0, 1, x, x2 e tal, ele vai ser um conjunto linearmente independente, certo? Infinito. Então, você sabe, né, como consequência, o lema de Zorn, que inclusive a gente pode lembrar depois, né? Mas existe um resultado que, usando o lema de Zorn, garante que todo conjunto linearmente independente, né, está contido dentro de uma base. Então, se aqui você tem já um conjunto LI infinito, então a base que contém também vai ser infinita, portanto, o grau dessa extensão, ou seja, a dimensão, vai ser infinita, tá certo? Outra coisa interessante aqui é, por exemplo, os reais visto como extensão dos racionais, né? Isto daqui também é infinito, né? É infinito. Por exemplo, este conjunto aqui, você pode escolher o π, por exemplo, π, e trabalhar com as potências de π, π, π2, π3, etc., né? Isto daqui é um conjunto linearmente independente. Por que isso aí é linearmente independente? Porque se fosse linearmente dependente sobre quê, certo? Então, existiria uma combinação linear não nula, desculpa, não nula, que seja igual a zero, né? Zero poderia ser escrito, né, como uma combinação linear, né, com coeficientes alguns diferentes de zero, de potências de π. Isso significaria, então, que π satisfaz uma equação polinomial. Portanto, π seria, então, um elemento algébrico, e você sabe que isso aí não acontece, né? Π é transcendente, né? Então, portanto, esse conjunto aqui de potência infinitas é ele. Na verdade, pelo mesmo argumento, você poderia ter tomado qualquer transcendente, digamos, certo? Outro transcendente, ou qualquer um que você queira. Existem infinitos, não numeráveis, inclusive, né? Existem mais do que a gente conhece, certo? E trabalhar com as potências, e então isso aí seria um conjunto LI sobre quê? Portanto, né, dessa extensão seria infinito, tá bom? Seria infinito, beleza?
Então, não esquecer, por favor, que uma extensão é simplesmente um homomorfismo de corpos, que permite, já que sempre são injetivos, identificar o domínio com sua imagem e, portanto, ver esse K como um subcorpo. Ou seja, ao final, F é uma extensão de K, se K é um subcorpo. Naturalmente, esse F vai ser um espaço vetorial sobre K. Podemos falar da dimensão, que, por definição, é o chamado grau da extensão. Se esse grau é finito, a extensão é finita. Essa é uma extensão finita, esse daqui é uma extensão infinita, esse daqui é uma extensão finita, esse daqui é uma extensão infinita, tá? Olha, eu vou deixar apenas esse daqui, o enunciado, ele é extenso, né? Então, vamos precisar de um tempo para demonstrar isso, né, que não temos agora. Então, vou deixar apenas o enunciado aí, certo? Ele diz o seguinte: se L é uma extensão de K e, por sua vez, F é uma extensão de L, então o grau, obviamente, F vai ser uma extensão de K, não é isso? Ou seja, está querendo dizer L é uma extensão de K, significa K está contido, é um subcorpo de L. Por sua vez, L está contido como subcorpo dentro de F, né? Então, obviamente, K é um subcorpo de F. Então, esse grau aqui, esse grau, é igual ao produto desse grau por esse grau. Isso aqui está dizendo, né? Inclusive no caso infinito, ou seja, essa igualdade vai ser válida também no caso infinito, tá certo? No caso infinito, infinito. A gente vai provar com alguns detalhes na próxima aula, certo? Veja aqui a. Tá? Tá? E depois vamos continuar estudando mais coisas sobre extensões, certo? Tá? E depois, nosso objetivo vai ser começar a estudar já na próxima semana as famosas extensões algébricas. O que significa que uma extensão é uma extensão algébrica? Né? Isso aí vai acontecer quando todo elemento do corpo grande é algébrico sobre K, certo? Mas o que significa isso? Quando vai ser raiz de algum polinômio não nulo com coeficiente sobre o corpo K, certo? E aí vamos aprender algumas propriedades sobre esse tipo de extensões, certo? Então, isso aí, vamos parar por aqui, né? Se interromper a gravação.